Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no Mestres da História, conectado ao LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, como eu sempre falo, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai mais do que depressa dando continuidade ao nosso projeto pedagógico, visando a sua preparação para o exame intelectual da ESA. E a gente segue com as nossas aulas de História do Brasil. O assunto em questão é o período regencial, um dos momentos mais turbulentos da história do Brasil. Momento agitado, marcado por muitas disputas envolvendo os grupos dominantes da política nacional e pela ocorrência de uma série de revoltas em várias províncias brasileiras. O período regencial vai de 1831, quando da abdicação de Dom Pedro I, e vai até 1840, data da antecipação da maioridade de Dom Pedro II, o chamado golpe da maioridade. Então é este turbulento período da história do Brasil que a gente vai estudar a fundo a partir de agora. Lembrando sempre que atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Então vamos ter atitude, vamos estudar com foco, determinação, para termos um grande desempenho no dia da prova. Vamos lá, pessoal, começando a falar sobre o período regencial. Período regencial durou 9 anos. Começou em 1831, quando da abdicação de Dom Pedro I, e foi até 1840, que é a data do golpe da maioridade. Então vamos lá. 1831, data da abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro não aguentou arroxo aí, entregou os pontos, diante da crise, da instabilidade política causada por uma série de fatores: crise econômica, aumento da dívida externa, insatisfação popular, pressões políticas por parte do Partido Brasileiro, os eventos relacionados com os gastos militares excessivos tornaram insustentável a permanência de Dom Pedro I à frente dos negócios de Estado no Brasil, à frente do trono brasileiro. Então ele abdica em favor de seu filho que era um garotinho, apenas um garotinho, Dom Pedro de Alcântara, herdeiro do trono, que tinha apenas 5 anos de idade. Não podia assumir tamanha responsabilidade. Então, foram convocadas as regências. São os regentes que vão governar o Brasil em nome do futuro imperador. Portanto, o período regencial vai da abdicação de Dom Pedro I até o golpe da maioridade, que antecipou a ascensão de Dom Pedro II ao trono brasileiro. Este período é marcado por uma série de disputas envolvendo as elites políticas brasileiras, e também é um momento histórico em que eclodem diversas revoltas em várias províncias brasileiras. Na Bahia, no Grão-Pará, no Maranhão. Também lá no Rio Grande do Sul, são as revoltas regenciais. Cabanagem no Pará, Balaiada no Maranhão, Sabinada na Bahia, Revolta dos Malês na Bahia e Revolução Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Padrão ESA na tela, questão da ESA. O período regencial deu-se, alternativa A, durante a maioridade de Dom Pedro II? Não, pessoal? Durante a maioridade de Dom Pedro II, ele que governou o Brasil. É o segundo reinado. Está errado, então, a letra A. Letra B. Entre a abdicação de Pedro I, que aconteceu em 1831, e a antecipação da maioridade de Pedro II,
o golpe da maioridade, que aconteceu em 1840. Perfeito! Correta alternativa B de bola na questão número 1. A letra C diz que foi entre a independência e o segundo reinado. Não. Logo após a independência brasileira, teve início o primeiro reinado, que foi até 1831. É a partir dessa data, estendendo-se até 1840, que nós teremos o período regencial. A partir daí, começa o segundo reinado, que se estendeu até 1889, com a proclamação da República. Alternativa D, no início da maioridade de Dom Pedro II? Não. Pessoal, no início da maioridade de Dom Pedro II, tem início o segundo reinado, né? Quando ele é declarado maior de idade, começa o segundo reinado. Letra E, durante o primeiro reinado? Não, né, cara? O primeiro reinado, quem governa o Brasil é Dom Pedro I. Pera aí, não vai trocar as bolas aí. Então, o período regencial ocorre entre a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, o golpe da maioridade, em 1840. Essa aqui estava fácil, né, pessoal? Essa aqui estava moleza para que você matasse a questão. Bacana. Agora a gente fala sobre os partidos políticos brasileiros durante a primeira metade do século XIX. Então, estes eram os principais grupos políticos do Brasil. Durante o primeiro reinado, nós tínhamos duas agremiações partidárias importantes e rivais. Duas agremiações partidárias antagônicas, o Partido Português e o Partido Brasileiro. Durante o início das regências, acontece a formação de três grupos políticos. Os restauradores, os moderados e os exaltados. Então, são três grupos políticos, não são três partidos políticos, tá? São três agremiações políticas. Os restauradores, que defendiam a volta de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Eram, na sua maioria, comerciantes portugueses e burocratas do Estado. Haviam também os moderados, que eram partidários de uma maior autonomia para as províncias, defendiam maior autonomia provincial, né? Aliás, deixa eu arrumar aqui. Os moderados defendiam a manutenção das estruturas, a manutenção da ordem socioeconômica. Manutenção da ordem socioeconômica. Esses eram os moderados. Defendiam a manutenção do latifúndio, a manutenção do trabalho escravo. Já os exaltados, estes sim, defendiam maior autonomia provincial e eles são os grandes responsáveis pela eclosão de algumas das revoltas nas províncias brasileiras. Os exaltados, que também eram chamados de farroupilhas. Muito bem. No final do período regencial, os grupos políticos importantes aqui, quais são? Vamos verificar aqui, ó. No final do período regencial, os grupos políticos importantes serão justamente os progressistas e os regressistas, que deram origem, respectivamente, aos liberais e aos conservadores. Então, nós temos esta configuração política no Brasil durante a primeira metade do século XIX. Então, temos, de um lado, durante o primeiro reinado, portugueses e brasileiros, né? O Partido Português e o Partido Brasileiro. Durante o início da regência, três grupos: restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. No final do período regencial, esses três grupos se fundem em apenas dois, tá certo?
porque os restauradores vão para cá, para o grupo dos moderados, que vão formar os regressistas, que eram partidários de uma maior centralização política. E os exaltados vão formar os progressistas, que eram mais favoráveis a uma autonomia das províncias. Posteriormente, progressistas vai dar origem ao Partido Liberal, ao passo que os regressistas darão origem ao Partido Conservador. Muito bem. Questão padrão ESA, uma questão bem interessante. Sobre os partidos políticos que dominaram o cenário político brasileiro na primeira metade do século XIX, é correto afirmar, alternativa A, o Partido Restaurador se extinguiu após a morte de Dom Pedro I em 1834. O que os restauradores queriam, pessoal? Os restauradores desejavam a volta de Dom Pedro para que ele assumisse o trono brasileiro, na condição de imperador. Mas o cara morreu em 1834 lá em Portugal. Então adiantava continuar pedindo para ele voltar? Não ia voltar, né, gente? Não ia voltar. Só se fosse num terreiro ou numa mesa branca, né? Só voltasse em espírito, porque o corpo já era, né? O carinha morreu em 34. Então, está correta essa afirmação. Os restauradores, então, esse grupo político vai se extinguir após a morte de Dom Pedro. Porque qual era a principal reivindicação dos restauradores? A volta de Dom Pedro I. O cara morreu, não adianta mais rezar, né? Não adianta gastar vela para defunto ruim. Não é? Então, esse grupo acaba em 1834. Letra B. Os liberais exaltados defendiam o governo monárquico no Brasil e a centralização do poder. Não. Os exaltados defendiam maior autonomia para as províncias. E, inclusive, alguns desses exaltados chegavam a pedir a proclamação da República. Olha o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Com a deflagração da Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, em 1835, sob a liderança de Bento Gonçalves, Davi Canabarro, e com a participação também do Giuseppe Garibaldi. Letra C. O Partido Conservador era contrário ao ideário liberalista, Constituição e voto. Incorreta essa afirmação também, pessoal. Incorreto. Por quê? Porque quando vigorou aqui os conservadores, que são os regressistas, já havia uma Constituição no Brasil desde 1824. A Constituição foi aprovada, ela foi outorgada ainda por Dom Pedro I, durante o primeiro reinado. Letra D. O Partido Brasileiro era favorável à abolição da escravatura. Nada disso. Esses grupos eram de elite, logo eram contrários à abolição da escravidão no Brasil. E a alternativa E, os liberais moderados defendiam o federalismo? Não, quem defendia o federalismo eram os liberais exaltados. Muito bem, vamos para a próxima questão aqui, ó. Agora a gente fala de tendências políticas regenciais. Eram 3 grupos, como a gente já falou anteriormente, né? Os restauradores, que também eram chamados de caramurus, eram comerciantes e burocratas portugueses. Havia ainda os liberais moderados, que também eram chamados de chimangos. Estes defendiam a monarquia e o regime escravista no Brasil. E havia ainda o terceiro grupo, que era chamado de liberais exaltados, também chamados de farroupilhas. Estes eram latifundiários de províncias menos influentes no cenário político brasileiro, é exemplo do Rio Grande do Sul, elementos das camadas médias urbanas e de setores do exército. Eles eram favoráveis a uma maior liberdade, uma maior autonomia
para as províncias brasileiras. Então tá aqui, pessoal. Caramurus, tá aqui os portugueses aqui, ó, tá até com o avental estampando o rosto de Dom Pedro. Esses são os caramurus, restauradores. Fazendeiro aqui representa quem? Esses latifundiários monarquistas e escravagistas são os chimangos, os moderados. E esses gaúchos aqui ilustram os farroupilhas, os liberais exaltados, que estão na tela. Vamos lá. Logo após a abdicação de Dom Pedro I, declinaram-se 3 agrupamentos políticos. 3 agrupamentos políticos. Quais são eles? Alternativa A, liberais, conservadores e republicanos. Alternativa B, democratas, monarquistas e conservadores. Alternativa C, regressistas, progressistas e republicanos. Alternativa D, liberais moderados, liberais exaltados e restauradores. Essa é a correta. Temos aqui, ó, liberais moderados, também chamados de chimangos. Liberais exaltados, também chamados de farroupilhas. E restauradores, também denominados caramurus. Resposta correta, alternativa D de dado. Em relação aos liberais exaltados, eles também eram chamados de farroupilhas. E eles eram proprietários rurais de regiões periféricas, além de representantes das camadas médias urbanas e de setores mais baixos do exército brasileiro. Defendiam, muitas vezes, o republicanismo e maior liberdade para as províncias, ou seja, federalismo. E eles eram partidários de ideias liberais. Vamos lá, questão da ESA aqui para a gente responder agora. Um dos objetivos do grupo dos liberais exaltados, os farroupilhas, da época regencial era o quê, pessoal? Alternativa A. Eles defendiam a volta de Dom Pedro ao trono brasileiro? Não. Quem defendia a volta de Dom Pedro? Opa, quase que eu me enrolo todo aqui. Quem defendia a volta de Dom Pedro, agora sim, eram os restauradores, os caramurus, portugueses. Muito bem. Então está errada a letra A. Eles defendiam o quê? A concessão de autonomia às províncias? Sim, defendiam princípios federalistas. Correto? A afirmação B. Defendiam a manutenção da ordem socioeconômica no país? Quem fazia isso eram os moderados, também chamados de chimangos. A preservação da monarquia também eram os moderados ou chimangos. O fim da escravidão? Não eram abolicionistas. Eles defendiam maior autonomia provincial. Durante o período regencial brasileiro, mais especificamente no ano de 1831, portanto, ainda no início do período regencial, foi criada a chamada Milícia Cidadã, chamada de Guarda Nacional, inspirada na Guarda Nacional Francesa, viu, pessoal? Criada, então, a Milícia Cidadã, a Guarda Nacional, que deveria ser comandada pelos grandes proprietários de terra, os latifundiários, que receberiam a patente de coronéis. Então, a Guarda Nacional, criada em 1831, tinha o objetivo de sufocar possíveis rebeliões populares no Brasil, combater as revoltas militares e também as revoltas populares. A criação da Guarda Nacional foi feita pelo então ministro da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó, o padre Feijó, que foi responsável pela criação da Guarda Nacional no ano de 1831. Maravilha. Vamos conferir agora a questão padrão ESA.
Em 1831, durante o período regencial, em resposta às agitações militares e populares, criou-se pelos moderados que estavam no poder, o que eles criaram? A Guarda Nacional, o Conselho de Estado, o Clube da Maioridade, a Regência Una de Feijó ou o Código do Processo Criminal. Em 1831, foi criado para combater as possíveis revoltas militares ou revoltas populares que pudessem acontecer nas mais variadas províncias brasileiras. Para reprimi-las, foi criada a Guarda Nacional, alternativa correta, letra A. Em 1834, durante a Regência Trina Permanente, nós temos a aprovação do Ato Adicional de 1834, que é, a bem da verdade, uma reforma da Constituição de 1824. É uma reforma da Constituição de 1824, que, entre outras medidas, criou o município neutro do Rio de Janeiro, promoveu também a criação das assembleias legislativas provinciais, promoveu ainda a criação das polícias militares nas províncias brasileiras, que foi criada com o título de Força Pública. E também nós tivemos a criação do quê? Da Regência Una. Ou seja, até então, o Brasil era governado por 3 regentes. A partir da promulgação do Ato Adicional de 1834, passou a existir apenas um regente. No caso, o regente aqui é o padre Diogo Antônio Feijó. Padre Feijó passa a ser regente uno. Lembrando também que o ato adicional também determinou a criação da Assembleia Provincial, das assembleias nas províncias brasileiras. Vamos lá. Questão recente da ESA, falando sobre o ato adicional de 1834. Qual importante medida, melhor dizendo, qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação da Constituição Brasileira de 1824? Letra A abertura dos portos às nações amigas? Não, esse fato aconteceu em 1808, no início do período joanino. Está errado, nós estamos falando de uma medida tomada em 1834, que é o ato adicional. A assinatura das tarifas Alves Branco, que é 1844, elevando as tarifas alfandegárias sobre produtos importados? Não, isso é no segundo reinado, isso é 10 anos depois. A aprovação da Lei de Terras, isso é na metade do século XIX, 1850, também no segundo reinado. A assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra? Não, isso ainda ocorre no período joanino, em 1810. Então, por exclusão, já encontramos a alternativa correta que está aqui na letra B de bola. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro, é uma das cláusulas do ato adicional de 1834, que basicamente foi uma reforma constitucional brasileira. Uma das mais importantes revoltas provinciais que aconteceram durante as regências do Brasil foi a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês é uma revolta, é uma rebelião de escravos islamizados, olha só, de africanos muçulmanos. Aconteceu em Salvador em janeiro de 1835 e contou com intensa participação popular. Movimento contra a escravidão e contra a imposição da fé católica, porque, afinal de contas, estes escravos já possuíam uma religião. Eles eram
muçulmanos, eram islâmicos. Então, esta revolta acontece contra a imposição da fé católica e visava apoiar uma nova ordem islâmica. Podemos dizer que esse movimento é inspirado no haitianismo, nas revoltas de escravos que haviam acontecido lá em Santo Domingo, que deu origem à independência do Haiti. Muito bem, vamos conferir a questão. A revolta dos malês foi um movimento de escravos africanos, muitos dos quais eram muçulmanos, ocorrido em janeiro de 1835, na cidade de Salvador, na seguinte província brasileira. Resposta correta, a letra C, província da Bahia, Bahia de Todos os Santos. Outra importante revolta, a mais popular das revoltas brasileiras, foi a cabanagem. Cabanagem que aconteceu na província do Grão-Pará, entre 1835 e 1840, e envolveu a participação direta de camadas populares, povos indígenas, negros e mestiços, pobres e livres, nesse movimento aqui, ó, movimento popular, mais popular de todas as revoltas do período regencial, e a que teve a maior repressão. Os números são bastante conflitantes, mas calcula-se que mais de 20 mil pessoas perderam a vida durante os 5 anos de ocorrência da cabanagem no Pará. Vamos conferir a questão aqui, pessoal. Em janeiro de 1835, os revoltosos ocuparam a capital da província do Grão-Pará e executaram o presidente local, juntamente com outras autoridades. Esta revolta popular foi denominada alternativa A, Farroupilha, alternativa B, Sabinada, alternativa C, Praieira, alternativa D, Balaiada, alternativa C, Cabanagem. Bom, se estamos falando de uma revolta de cunho popular que aconteceu no Pará, teve início em 1835, estamos falando da cabanagem, a alternativa correta, letra E. Mais uma revolta para a gente analisar. Agora é a Sabinada. Sabinada foi uma revolta que aconteceu em Salvador, na Bahia, envolvendo disputas políticas e envolvendo também o recrutamento forçado para lutar contra os farroupilhas, que haviam iniciado a Guerra dos Farrapos em 1835. Então, o recrutamento forçado dos baianos para combaterem os gaúchos acaba levando à ocorrência da Sabinada. Também uma das causas da Sabinada é a restrição das decisões políticas aristocráticas. E uma das medidas aqui dos revoltosos, liderados pelo médico Francisco Sabino, daí que vem o nome do movimento, Sabinada, em referência a um dos principais líderes deste movimento, o médico, professor da Faculdade de Medicina de Salvador e também jornalista. Você vê que o cara jogava nas 11, batia o escanteio, corria na área para cabecear, né? O Francisco Sabino, a principal liderança desse movimento, por isso que ficou conhecido como Sabinada. Proposta: proclamar uma república na Bahia até a maioridade do herdeiro do trono brasileiro, a chamada República Baiense. Muito bem. Durante o período regencial, o movimento na Bahia pretendia instaurar uma república provisória até a maioridade de Dom Pedro II, a chamada República Baiense. Esse movimento foi denominado alternativa A, Confederação do Equador, alternativa B, Cabanagem, alternativa C, Confederação dos Alfaiates ou alternativa D, Sabinada. Esse movimento aqui, ó, essa revolta regencial que ocorreu em Salvador, nesse contexto histórico, 1838,
é a Sabinada, sob a liderança de Francisco Sabino. Alternativa correta, letra D de dado. Bom, como já dissemos, foram muitas revoltas que aconteceram no Brasil durante o período regencial, dentre as quais destacam-se a Rusga, que aconteceu em 1834 na província de Mato Grosso, a Revolta dos Malês, que foi uma rebelião de escravos muçulmanos em Salvador, na Bahia, no ano de 1835, a Cabanagem, que foi uma revolta popular, uma revolta sangrenta, com violenta repressão, que aconteceu na província do Grã-Pará entre 1835 e 1840, a Sabinada, que aconteceu na Bahia entre 1837 e 1838, foi uma revolta de classes médias urbanas, e tivemos ainda a Balaiada, mais uma revolta popular que contou com a participação da população sertaneja no Maranhão. Começou, a bem da verdade, como uma disputa entre grupos dominantes da política local, mas que acabou se transformando num movimento muito mais amplo, contando com a participação da população sertaneja entre 1838 e 1841. E esse movimento foi sufocado por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Por falar em Duque de Caxias, ele também é o pacificador da mais importante das revoltas brasileiras, que foi a Revolução Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos, que aconteceu de 1835 até 1845 e contou com a liderança dos grandes estancieiros gaúchos, entre os quais Bento Gonçalves e Davi Canavarro. Era um movimento republicano que chegou inclusive a proclamar duas repúblicas lá no sul do Brasil. A República Piratini, no Rio Grande do Sul, em 1835, e a República Juliana, em Santa Catarina, proclamada pelo carbonário italiano Giuseppe Garibaldi. Muito bem, vamos conferir aqui mais uma questão. Das rebeliões iniciadas no período regencial, 1831 a 1840, a de maior duração foi a... Qual é o movimento mais duradouro, mais longo? Qual é a revolta mais longa da história do Brasil? É a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha. Alternativa correta, letra E. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, é a mais longa das revoltas ocorridas no Brasil. Brasil que foi palco de várias rebeliões regenciais. Teve Cabanagem, Balaiada, Sabinada, a Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha, que é justamente a mais longa das revoltas ocorridas no Brasil. Vamos para mais uma questão aqui, olha só. As províncias onde, durante o Império Brasileiro, o Império Brasileiro que durou de 1822 a 1889. Vamos lá. Ocorreram a Balaiada, Sabinada, respectivamente. A Balaiada foi uma revolta que aconteceu na província do Maranhão, envolvendo a participação da população sertaneja maranhense. Balaiada tem referência a um dos líderes desse movimento, que era Manuel Balaio, um fazedor de cestos de vinho, trabalhador artesanal. A Sabinada, que é uma revolta de camadas médias urbanas, que tinha a principal liderança representada pelo médico Francisco Sabino, aconteceu na Bahia. Então, respectivamente, as províncias do Maranhão e da Bahia. Resposta correta, alternativa C. Alternativa C de casa. Bom, agora a gente fala das causas principais que levaram à ocorrência da chamada Revolução Farroupilha, a mais importante revolta do período regencial. Ela ocorreu
por problemas econômicos vivenciados na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Esses problemas econômicos possuíam forte ligação com a carga tributária que incidia sobre a produção de charque do Rio Grande do Sul e a concorrência com o charque platino, o charque produzido pela Argentina e também pelo Uruguai. Então, os estancieiros gaúchos defendiam um protecionismo alfandegário contra a concorrência com a produção de charque platino. Além disso, há a luta pelo federalismo, encampada pelos liberais exaltados, os chamados farroupilhas. Vamos lá então, pessoal. Uma das principais causas da Revolução Farroupilha foi o quê? Vamos lá. Uma das principais causas foram o quê? Precárias condições de vida dos ribeirinhos amazônicos? Não. Essa aqui é uma causa que gera a cabanagem. Cabanagem que aconteceu na província do Grão-Pará e foi uma revolta popular. Letra B. Problemas econômicos dos produtores rurais gaúchos, os estancieiros, produtores de charque. Perfeito! Tá aí a alternativa correta, letra B de bola. Pode assinalar, tá aqui, ó. Problemas econômicos dos produtores rurais, os estancieiros gaúchos. Estancieiros gaúchos. Produção do charque, gaúcho. Os impostos sobre a produção do charque e a concorrência com o charque platino. Letra C. Divergências entre os senhores de engenho e escravos na Bahia? Nada disso, nada a ver. Letra C. Péssimas condições de saneamento básico no Rio de Janeiro? Também fora de cogitação. Letra E. Problemas de relacionamento entre membros do Partido Liberal Paulista e a regência? Não. A única alternativa correta está aqui na letra B. Uma das principais causas da Revolução Farroupilha são os impostos sobre a produção de charque. São problemas econômicos sobre a produção rural no Rio Grande do Sul. É isso aí, pessoal. Vamos chegando à reta final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar aquele joinha maroto, porque isso fortalece o desenvolvimento do nosso canal Mestres da História, para que a gente continue trazendo aulas focadas para a sua preparação para o exame intelectual da ESA. Inscreva-se no nosso canal aí, avisa para geral, compartilha nos seus grupos de WhatsApp aí, para uma galera conferir essas aulas e poder estudar junto com a gente aqui. Afinal de contas, todo esforço tem sua recompensa. Então vamos lá, continua esta longa jornada, continua se dedicando aos estudos, vai estudando, vai fazendo exercício, vai fazendo anotação, volta a estudar, volta a fazer resumo, que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Um grande abraço a todo mundo e te vejo no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Clique lá.